A história começa no continente de Canaã, governado por 3 grandes reinos que estão sempre em guerra entre si. No entanto, um monstro antigo, Daganzoth, acorda de seu longo sono, e agora ameaça o bem-estar de todos no continente. Não há força no continente capaz de enfrentá-lo sozinha, e sempre que acorda, devasta cidades e países inteiros, destruindo tudo com suas garras enormes e chamas destrutivas. É tão forte que ninguém jamais conseguiu sequer atrasá-lo o suficiente para que as pessoas escapassem da destruição, e sempre acaba ceifando milhares de vidas. 10 anos antes do presente, os 3 grandes reinos unem forças e encarregam o mago mais forte da humanidade e a feiticeira da espada de selar, Daganzá, de uma vez por todas. Uma noite, vemos um menino chamado Hiro reunir uma força de magos encapuzados ao lado de seus lendários pais para conduzir o ritual de selamento. Assim que a lua roxa nasce, a feiticeira espadachim de cabelos roxos decide usar-se como isca para atrair o dragão maligno com seus encantos. Logo, uma sombra enorme aparece no chão e 2 garras gigantes saem dela, seguidas pelo dragão hediondo, que solta um rugido massivo antes de decidir ter a esposa do mago para o jantar. Enquanto o dragão se aproxima dela, ela quebra suas correntes e lança um feitiço de ligação para manter Daganzoth no lugar. Aproveitando esta chance, os magos ao redor dela lançam um feitiço de barreira massivo, liderados por seu marido, Barrow, e seu filho, Hiro, que se junta com um espelho mágico, e todos começam um ritual para selar o dragão antigo. Tudo parece bom, mas então, de repente, alguém atira em Barrow nas costas com uma flecha, e ele cai no chão como um fraco. Apesar de sua lesão, ele os incita a continuar o ritual de selamento, mas Zoth se liberta e corre em direção a Hiro para derrubá-lo. Para salvar seu filho, Barrow lança um feitiço poderoso que afasta o dragão com dor, deixando uma cicatriz enorme em seu peito. Mas por alguma razão, uma cicatriz semelhante também aparece no peito de Hiro. Depois de aguentar o feitiço, Zoth decide liberar seu sopro flamejante e queima tudo à vista. Mas graças ao feitiço protetor de seu pai, Hiro consegue sobreviver. 10 anos depois, Hiro cresceu e o vemos vagando por diferentes terras, usando uma capa com uma espada gigante amarrada às costas. Ele continua viajando até chegar a uma nova cidade, onde guardas estão verificando a todos antes de deixá-los entrar. Hiro entra na fila, e quando sua vez chega, um dos guardas fica chocado depois de olhar para seu rosto e o deixa passar sem nenhum problema. Hiro vagueia pela cidade, explorando suas ruas, até que ele nota uma garotinha anunciando a chegada de alguém chamado Namuko, que cavalga em uma grande carruagem cercada por guardas e soldados. O rico mercador joga moedas de bronze na multidão, fingindo ser generoso, e todos se curvam e começam a brigar pelas moedas. Uma das moedas cai ao lado de Hiro, mas enquanto ele tenta pegá-la, um garotinho chamado Piche a arrebata e foge. Mas então, o vice-líder de sua gangue tira a moeda de sua mão com um tapa e diz a ele para não pegar o dinheiro de Namuko, pois ele está apenas distribuindo o dinheiro que tirou deles em primeiro lugar. Um dos meninos diz que se ele fosse roubar algo, seria a Grande Trova, um item mágico que dizem conceder qualquer desejo, incluindo comida ilimitada e riqueza para sempre. Mas o líder deles diz para esquecerem, afirmando que é impossível roubar a Grande Trova, e os avisa para irem embora antes que se metam em problemas. Ainda assim, Pechete fica para trás após ver a Grande Trova de perto, e decide se esgueirar para a carruagem quando ninguém está olhando, mas infelizmente Namuko o nota lá dentro. Enquanto isso, Hiro nota um homem na rua alegando ter o raro brasão de proteção contra dragões que uma vez pertenceu ao lendário herói Dalabard, que derrotou o dragão maligno. Mas a versão da história do homem é completamente diferente do que Hiro sabe que aconteceu de verdade. De repente, um dos meninos de rua arrebata o brasão do homem e foge, mas seu enorme guarda-costas, Hake, pega o garoto e o levanta no ar. O homem o ordena a socar o garoto algumas vezes para lhe ensinar uma lição, mas antes que o enorme Brutamontes possa fazer qualquer coisa, Haru intervém e coloca sua lâmina enorme contra o rosto feio do guarda, avisando-o para não fazê-lo usá-la. O homem diz que o brasão é uma herança, e ele não pode simplesmente deixar qualquer um roubá-lo, então Hiro oferece uma moeda de ouro para comprá-lo. O homem concorda e agradece a Hiro antes de ir embora. Por outro lado, o pequeno ladrão reclama que Hiro arruinou seu plano porque ele estava distraindo os guarda-costas para que sua gangue pudesse roubar mais bens. Depois disso, o menino rapidamente arrebata o brasão das mãos de Hiro, dizendo que o está pegando como uma taxa, e foge com seus amigos. Eles escapam para sua base escondida dentro da cidade, mas Hiro se esgueira para o esconderijo deles e pega o brasão de volta. Ele pergunta ao líder seu nome e o garoto diz que é Temit. Haru então mostra a ele o brasão e diz que pertence a ele, e então pula da janela e começa a correr pelos telhados com as crianças o perseguindo por becos estreitos. Enquanto isso, um homem misterioso chamado Juru caminha pelo mercado perguntando a todos sobre Hiro, enquanto mostra seu esboço. Seu parceiro, Palupa, diz que esta é provavelmente a primeira cidade para onde Hiro virá, pois ele pegou um mês inteiro de despesas antes de fugir. Do outro lado da cidade, o prefeito oferece um grande jantar para Namuko, que o pressiona a vender todas as suas propriedades para ele. O prefeito se preocupa com o aumento dos preços devido ao monopólio de Namuko sobre o mineral e a agitação que isso pode causar. Mas Namuko o ameaça com suas forças e diz que controlar as massas é fácil usando o medo, e que ele deveria aceitar sua oferta. Depois disso, sua parceira Sherecharu traz a Grande Trova e diz que se ele aceitar a oferta deles, eles a usarão para seu benefício.
Justo então, alguém usa uma pequena criatura parecida com um dragão para roubar a grande trova com sua língua pegajosa, mas Shirasharu usa sua magia para explodir o telhado da mansão e faz Pechete cair com a grande trova. De volta à cidade, Hiro está se divertindo muito enquanto é perseguido pela gangue de rua. Enquanto o perseguem pelos telhados, um dos meninos cai, mas Hiro agarra seu braço e o salva. De repente, um menino chama Tomita e diz a ele que Pechete foi pego roubando a grande trova e está prestes a ser executado. Ouvindo isso, as crianças correm instantaneamente para salvar seu amigo, deixando Hiro para trás, fazendo-o refletir sobre a ideia de amizade. Ao amanhecer, vemos Pechete amarrado com cordas na praça da cidade, onde a multidão se reúne para assistir à sua execução. Nambuco e o prefeito observam a cena da varanda, onde Nambuco diz ao prefeito que esta execução servirá como um bom exemplo para incutir medo em seu povo. Mas antes que o menino seja massacrado, Hiro sai da multidão e diz a Shirasharu para parar. Ele se apresenta como um espadachim errante e diz que eles estão indo longe demais com este castigo. Ouvindo isso, Shirasharu ri e ordena aos soldados que se livrem do espadachim de aparência pobre. Mas em vez de surtar, Hiro simplesmente sorri e diz que fazia tempo que não sentia arrepios assim. E então passa a destruir absolutamente todos eles como Madara Uchiha. Shirasharu se junta à luta e atira nele com seu feitiço de raio, mas Hiro o desvia habilmente e então derruba os soldados na frente dela. No início parece legal, mas então os soldados percebem que a espada de Hiro não lhes causou nenhum dano. Shirasharu pergunta o que Hiro está fazendo aqui com aquele brinquedo e ordena a todos que o cerquem. As coisas começam a ficar ruins para o nosso Hiro, mas então Jiro aparece do nada e se junta a ele ao lado de Palupa. A gangue de Tomita aproveita esta chance para resgatar Pesce e sair de lá. Palupa diz a Jiro que é culpa dele por ter dito a Hiro que ele se tornaria um mestre espadachim em 10 anos, e então ele se vira para Hiro, e diz que ele não consegue nem ferir Dag e Zote em seu nível, muito menos derrotá-los. Vendo tudo isso, Shirasharu pega a grande trova e se prepara para transformá-los todos em pó, usando um feitiço forte. Hiro reconhece o item azul e diz que é o item de selamento que pertencia ao seu pai, o que faz Nambuca se perguntar quem era Hiro, mas ele diz que não importa, virando-se para voltar, pensando que o ataque de Shirasharu os destruirá de qualquer maneira. As coisas parecem muito ruins para Hiro e sua gangue, mas pouco antes do ataque atingi-los, uma sombra enorme aparece no chão e uma garra sai dela, bloqueando o ataque antes de enviá-lo de volta para uma montanha. Depois disso, um enorme dragão maligno, Dagan Zote, sai das sombras, revelando surpreendentemente a enorme marca em seu peito, semelhante à de Hiro. Vendo o dragão maligno, Hiro fica cego por sua sede de vingança e lança uma saraivada de ataques contra o enorme dragão, mas o dragão o captura facilmente e o deixa inconsciente. Jiro entra em cena para ajudar Hiro, mas os soldados ao redor deles começam a chover flechas em Dagan Zote, algumas das quais também são direcionadas a Jiro e Hiro. Mas antes que eles possam ser atingidos, Dagan Zote os salva, e então derruba os soldados ao redor deles antes de desaparecer de volta para o Reino das Sombras e sair de lá. Vendo tudo isso, Nambuco começa a rir e diz ao prefeito que o terror finalmente reviveu, e se ele tiver o poder de salvar seu povo do dragão em guia, eles o temerão por toda a vida e o obedecerão. Ele diz que Daganza despertou para seu uso e sai de lá, traçando seu curso para a terra onde os desejos morrem. A história então muda para o esconderijo dos ladrões, onde Hiro jaz inconsciente. Jiro relembra eventos de 10 anos atrás, quando os pais de Hiro tentaram selar Dag e Zat dentro da zona de amortecimento, localizada entre os 3 reinos poderosos. A mãe de Hiro, Kismetit, sacrificou-se para atrair o dragão para fora, enquanto seu pai, Barrow, realizava seu ritual de selamento usando um espelho sagrado e sem feiticeiros poderosos. Infelizmente, a tentativa falhou, e apesar dos esforços de Jiro para salvar Hiro, seus pais e todos os magos foram consumidos pelas chamas devoradoras de almas do dragão. Ele diz a todos que qualquer um que morra por essas chamas não pode ser revivido, nem mesmo usando os feitiços de ressurreição, o que significa que Hiro nunca mais verá seus pais. Justo então, Hiro recupera a consciência enquanto diz o nome de Dagan Zote, vindo de um pesadelo. Ele imediatamente fala sobre encontrar o dragão e se vingar. Tamit diz que ele certamente não é burro o suficiente para pensar que pode derrotar o dragão lendário, mas Hiro diz que tem treinado nos últimos 10 anos para este exato momento. Tamit subestima a força de Hiro, mas ele diz que se ele ficar sério, sua força real é diferente do que eles viram hoje. Pechete sugere usar a grande trova para derrotar Zote, lembrando a Hiro que foi a mesma coisa que seu pai estava tentando fazer. Hiro então pergunta a ele sobre Nambuco, e Temit explica que Nambuco é um traficante de armas maligno que provoca conflitos entre reinos por lucro, manipula mercados e leva comerciantes à falência. Hiro diz que encontrará Nambuco e pegará a grande trova para derrotar Dag e Zote, e sai com Jiro e Palupa. Enquanto caminha pela cidade, Palupa exige o dinheiro que Hiro roubou e fica furioso quando descobre que ele usou parte dele em um brasão falso. A cena então muda para Shirasharu, que contata Nambuco com raiva usando um feitiço de espelho mágico. Ela o confronta sobre tê-la abandonado na cidade, mas Nambuco friamente a ordena a encontrar o menino que Dag e Zote salvaram.
De volta à cidade, Hiro e a gangue decidem fazer uma refeição. Palupa os lembra que estão trabalhando com fundos limitados e se recusa a gastá-lo em um lugar chique, e os leva para uma loja em um beco. O lojista se recusa a servi-los por causa de suas ações essa manhã, mas então uma garota com orelhas de gato chamada Erin pula e os convida para um bom restaurante. Eles aceitam a oferta dela e desfrutam de uma boa refeição no local. Em troca, Erin pergunta a ele sobre Daganzot e por que ele apareceu na cidade esta manhã, e então pergunta se tinha algo a ver com Hiro ser filho de Barrow. Ouvindo isso, todos eles ficam alertas, e Hiro pergunta como ela sabia disso. Em resposta, Erin pega um pedaço de carne e diz a Hiro para lembrar o nome dela antes de sair de lá. Assim que ela vai embora, Jiro aconselha Hiro a não deixar garotas tão bonitas o desviarem, e então eles conversam sobre conseguir um lugar para passar a noite. Mas Palupa diz que eles dormirão do lado de fora porque não podem pagar. Ele também pede a conta, e descobre que Erin também comeu lá e disse que eles eram amigos dela e pagariam por ela também, o que o deixa muito bravo. Mais tarde naquela noite, Hiro leva todos de volta ao esconderijo de Tamit e pede a eles para deixá-los passar a noite lá. A princípio Tamit recusa, mas Pechat diz que eles salvaram sua vida e pede a Tamit para deixá-los passar a noite. Na manhã seguinte, Tamit questiona Hiro sobre seu plano, mas Jiro se recusa a deixá-lo ir imediatamente. Ele diz que suas habilidades com a espada ainda estão sem polimento, e ele precisa primeiro treinar o suficiente para ser capaz de lidar com os monstros que podem encontrar em sua jornada. Eles também pedem para poder ficar no esconderijo por mais alguns dias, e Jiro oferece cozinhar refeições quentes em troca. Depois disso, Hiro e a gangue se aventuram no deserto, onde Jiro deixa Hiro apanhar de alguns slimes insignificantes. Palupa lembra a Jiro que Hiro não tem talento como espadachim, mas Jiro diz que tudo o que ele sabe é ensinar habilidades com a espada, então eles não têm muita escolha. Enquanto conversam, Hiro nota um enorme dragão de areia rastejando para fora da areia atrás de Palupa, e ele decide atacá-lo de frente como o cabeça oca que ele é. O ataque não causa nenhum dano ao enorme dragão, que abre a boca como se fosse comê-los no almoço. Mas então, todos ficam surpresos ao encontrar uma linda donzela sentada em sua língua. Ela sai da boca do dragão e o agradece pela carona antes de mandá-lo de volta. E então se aproxima de Hiro e começa a ouvir seu batimento cardíaco como uma pervertida. Ela diz que soa lindo, e então diz a Hiro para ir com ela. A garota estranha se apresenta como Sarato, e se aproxima de Hiro mais uma vez enquanto olha em seus olhos. Antes que Hiro possa dizer algo, Jiro chega e de repente ataca Sarato, mas Hiro o impede. Sarato continua se comportando estranhamente enquanto se mantém ocupada pegando algo do chão do deserto, enquanto outros aproveitam a chance para correr de volta para a base. Mais tarde, Hiro reflete sobre a estranha presença de Sarato. Temit o provoca dizendo que ele é apenas um cara solitário que se apaixonou por ela, o que irrita Hiro. Apesar de irritado, Hiro não consegue deixar de sentir preocupação por ela. Temit os lembra que eles também são órfãos e expressa simpatia pela perda de Hiro, mesmo que tenha acontecido há muito tempo. Enquanto isso, na cidade, Sherry-Charu e seus soldados continuam procurando por Hiro sem sucesso. Finalmente ela decide usar seu espelho para encontrá-lo, mas falha. De repente, Sarato aparece andando silenciosamente na estrada. A cena muda para um castelo flutuante, onde o mentor Nambuco está revisando relatórios de negócios e diz ao Dr. Bafalapa para preparar armas para uma guerra iminente. Apesar de assuntos urgentes em mãos, o Dr. Bafalapa estranhamente mostra preocupação com o bem-estar de Sarato. Sarato aparece misteriosamente no esconderijo dos ladrões, surpreendendo a todos. Temit sente-se o maioral quando é instantaneamente cativado por sua beleza, mas rapidamente fica irritado com sua atitude. Hiro pergunta a ela se ela realmente veio para encontrá-lo, ao que ela o avisa que o encontrará não importa onde ele vá. Tamit então zomba de nosso herói, dizendo que sua missão de matar Daganzot agora está adiada porque ele encontrou um novo amor. Hiro ignora suas palavras e concorda em mantê-la com ele e a leva para fora. No dia seguinte, Jiro e Palupa vão ao mercado para comprar algumas coisas, mas estão com pouco dinheiro, então Jiro decide ir caçar. Enquanto isso, Hiro vai para o deserto com Sarato e tenta melhorar suas habilidades de combate. Mais uma vez, Hiro enfrenta slimes, mas luta como antes. De repente, um lobo os ataca, e em uma tentativa desesperada de impressionar Sarato, Hiro o ataca bravamente, mas rapidamente é derrotado. Assim que o lobo se vira para Sarato, nosso herói reúne sua última força para protegê-la. Para sua surpresa, Sarato permanece calma quando o lobo misteriosamente desmaia ao lado dela. Sarato admite que havia cochilado pouco antes do ataque do lobo. Depois de ver a ferida no ombro de Hiro, ela o cura facilmente com sua magia, o que o deixa atordoado. Mais tarde, Hiro consegue vender o lobo por uma moeda de ouro, mas reclama de quão pouco ele ganhou. Seu humor muda quando ele vê um homem sendo arrastado e forçado a trabalhar em uma mina de pedras mágicas. Incapaz de suportar a injustiça, Hiro pede a Sarato para esperar e intervém para confrontar os soldados, exigindo que libertem o homem. Mas tudo o que ele recebe em troca é uma rápida surra, e ele acaba sendo capturado.
Agora sentado ao lado do homem que tentou salvar, Hiro aprende a verdade horrível de que aqueles enviados para as minas nunca retornam. Isso o motiva a bolar um plano. Usando seu distintivo falso, ele tenta ajudar o homem a escapar. Enquanto isso, Chericharu fica frustrada quando seu espelho mágico para de funcionar. Ela descobre sobre a captura de Hiro no castelo e imediatamente se prepara para agir. Em um beco mal iluminado, Temit tenta encontrar a localização de Hiro, mas inesperadamente Sarato aparece atrás dele, perguntando sobre Hiro. Enquanto isso, o estúpido Hiro ainda está fazendo tentativas falhas de escapar. De volta ao palácio, o governante de uma cidade explode de raiva, amaldiçoando Nambuco. Ele abre seu armário e descobre que seu livro Razão desapareceu de seu lugar. Ao se virar, ele vê Temit sentado em sua cadeira, ameaçando expor seus segredos. Ele impôs uma condição para libertar Hiro e os escravos mentais se ele quiser seu livro Razão de volta. Justo então, guardas reais atacam Sarato, mas felizmente Jirou e Palupa chegam bem a tempo e a resgatam. Eles garantem o livro Razão para trocar por reféns. No dia seguinte, Hiro e todos os prisioneiros são libertados da prisão. No entanto, Chericharu continua a segui-lo e fica cada vez mais frustrada ao saber de sua libertação. Enquanto isso, Hiro está feliz em ver os prisioneiros se reunirem com suas famílias e lembra algumas memórias com seus próprios pais. A cena muda para a noite, onde Temit está sentado sozinho na janela e comendo, onde Hiro vem pedindo a ele para se juntar a todos na mesa. Vê-los comendo juntos como uma família traz um sorriso ao seu rosto. A manhã seguinte começa com seu café da manhã casual e o aviso de Jirou a Hiro para treinar sozinho com ele. Enquanto saem, Hiro nota Sarato seguindo, então ele para e oferece a ela uma moeda de ouro para deixá-lo em paz. Enquanto isso, Sarato encontra Eren, que a convida para um lugar especial. Enquanto Hiro continua treinando, ele fica frustrado por lutar repetidamente contra Slimes e implora a Jirou. Do outro lado, Sarato vai a uma fonte termal com Eren, que revela os rumores sobre os poderes curativos da fonte e afirma que ela pode curar feridas, mas não pode reviver os mortos. Chericharu secretamente observa a conversa deles à distância. Em outro lugar, Temit e Palupa encontram um folheto oferecendo uma recompensa de 300 moedas de ouro pela captura de um monstro em uma fonte de cura. Enquanto isso, Jirou e Hiro já estão em uma batalha. Hiro está cansado de todo o treinamento e quer confrontar Daganzote, mas Jirou enfatiza que confiar apenas na força da Grande Trova não é suficiente para derrotar Daganzote, e que Hiro deve dominar múltiplas habilidades. Ele lembra Hiro dos 100 magos que falharam em selar o dragão, o que o deixa furioso, e ele ataca Jirou. Enquanto isso, nas fontes curativas, Eren está pegando informações de Serrato, que continua se fazendo de boba até Eren perder a paciência. Chericharu logo se junta a eles e começam a conversar sobre o monstro assustador da fonte. Enquanto isso, a batalha intensa entre Jirou e Hiro ainda está rolando quando Palupa e Tomit chegam. Jirou finalmente nocauteia Hiro, chocando a ambos que correm para socorrê-lo, mas Jirou diz que o levará às fontes curativas. No caminho, os guardas de Nambuco observam o grupo deles enquanto passam. Nas fontes, Hiro e seu grupo desfrutam dos poderes curativos da nascente, quando Jirou revela seu plano de matar o monstro e pegar a recompensa. Do outro lado, as garotas continuam falando sobre seu tipo de homem quando as orelhas de Chericharu e Eren se mexem, sentindo a presença de alguém. Chericharu revela sobre Nambuco e sua missão de encontrar Hiro, o que assusta Eren, e ela rapidamente desaparece com Serrato. Os guardas de Chericharu ainda estão presentes no local e esperando por sua ordem. As feridas de Hiro quase se recuperaram quando Tomete pergunta sobre a cicatriz em seu peito, ao que Palipo revela a tragédia de Balboco que levou a essa cicatriz. Enquanto isso, Chericharu localiza Hiro usando sua magia e emite uma ordem. Jirou diz a Hiro que a jornada deles não é apenas um treinamento, e muitas tarefas estão por vir que precisam de resolução. Isso deixa Hiro feliz que Jirou finalmente concordou com seu plano. Vendo-os rindo juntos, Chericharu sinaliza suas tropas para acordar. Justo quando estão conversando, um caos irrompe e um polvo gigante cria estragos, capturando o Serrato. Eren rapidamente deixa a cena enquanto o monstro continua sua fúria, atacando todos ao redor. O monstro até captura Chericharu e a joga longe. Jirou avança e derrota o monstro. Hiro encontra Sarato perto do lago e pergunta sobre seu bem-estar. Palubat e Tamit dão um pouco de espaço aos pombinhos. Após subjugar o monstro, eles o levam para a cidade e descobrem que o anúncio original era uma armadilha montada por Chericharu para capturar Hiro. Eles planejam vender os tentáculos do monstro para compradores ricos e usar o dinheiro para financiar a busca pela armadura do herói. No entanto, a armadura acaba sendo muito cara, forçando-os a comprometer e se contentar com uma cota de malha barata. No dia seguinte, o protagonista se despede das crianças e se prepara para continuar sua jornada. Para a surpresa de todos, Tomin expressa seu desejo de se juntar ao grupo, apesar das objeções de seus amigos, enquanto se preparam para recuperar a Grande Trova e retornar. Eles fazem uma promessa e partem em sua jornada com nova determinação. No caminho, eles encontram Eren, que revela que Chericharu estava por trás do incidente do monstro e expressa seu desejo de se juntar ao grupo. Ela fornece um mapa revelando a localização de Nambuca e aponta no mapa onde os desejos morrem.
No entanto, ela é uma mulher gananciosa e diz que só compartilhará essa informação se for permitida a se juntar a eles. Hiro, sendo um pouco pervertido e apreciador de emoções baratas, concorda facilmente. Vendo isso, os outros soltam um suspiro e começaram a andar atrás deles. Continuaram pelo deserto até verem um aviso sobre ursos perigosos na área. Mas nosso herói só pensa no dragão e segue em frente, enquanto o grupo fica para trás por um momento. Halupa provoca Eren por estar com eles. Mas ela responde que Herou lhe deu permissão. Nosso garoto os repreende por serem lentos, mas cai de uma grande duna de areia mais rápido do que sua ex escorregou de suas mãos. Naquele momento, um pássaro estranho voa sobre eles e abre um olho em sua barriga que permite a Nambuco e seus asseclas observar o grupo e ver onde estão. O grupo continua se movendo até chegar a uma floresta, onde param para descansar e coletar comida e água. Tamin fica maravilhado com tudo porque pensava que não havia nada fora da cidade além do deserto. Então, o mesmo pássaro retorna e ataca o grupo, mas eles conseguem desviar e se esconder atrás de uma rocha. No entanto, o pássaro volta para atacar novamente, então nosso garoto avança para mostrar seu treinamento. O pássaro o alcança, mas ele não consegue feri-lo com sua espada, então Kiryu intervém e o afasta. Depois, o grupo se pergunta onde dormir e decide ir mais fundo na floresta, já que o pássaro é muito grande para voar lá. Eles fazem uma fogueira e cozinham um pouco de comida. Depois de um tempo, Jirou se pergunta por que Sareto está demorando tanto para buscar água. Então Haru vai procurá-la, mas encontra Eren, tocando uma harpa em uma árvore. Ele perguntou sobre o plano dela e a razão pela qual ela os está ajudando, ao que ela diz que só quer informações e dinheiro. Ele fala sobre seu plano de conseguir a grande trova a todo custo e pergunta o que ela faria se a conseguisse. Ela responde que criaria uma garota gostosa como nosso herói. Então ele sai para encontrar a fonte onde Eren disse que Sareto estava. Enquanto isso, Nambuco está trocando suas invenções por pedras mágicas e oferece seu produto mais poderoso, que ajudará a lançar um ataque surpresa contra Kilios. Então, ele contata o Lorde de Kilios e vende a ele outro produto para parar o ataque de bônus. Nesse momento, Sheresharo chega e Nambuco avisa que ela tem apenas mais uma chance ou perderá seu lugar ao lado deles. Ele fala sobre seus pássaros vigia chamados Hokkais, que ele enviou para atacar Hiro. Ele decide dar um dos pássaros para localizar o grupo e avisa para não falhar desta vez. Enquanto isso, Hiro e seu grupo estão avançando, discutindo o preço das pedras mágicas. Sherisharo então abre um portal para teletransportar guardas até eles, enquanto Hiro e seus amigos chegam a um lugar com piscinas de água cristalina e solo rico. Nesse momento, Shirasharu e seus homens aparecem e bloqueiam seu caminho, invocando golems gigantes. Enquanto ela ordena que seus soldados e golems comecem a atacar, Jiru se prepara para enfrentá-los. Mas antes que ele possa se mover, Hiro corre para atacá-los, mas é rapidamente atingido por um raio e desmaia a um passo de ser torrado. Jirou corre para ajudá-lo junto com os outros, então eles percebem que Eren fugiu como sempre. Enquanto isso, Jirou está lutando com soldados quando Sheresharo ataca Hiro novamente, mas desta vez ela ataca com gelo e faz sua espada quebrar, deixando-o indefeso contra ela. Jirou tenta alcançá-los, mas um golem gigante o impede e o força a lutar contra ele. Palipa joga sua bagagem para Tamit e tira estranhas cartas vermelhas com uma vilã de cabelo rosa desenhada nelas. Quando ele as joga no chão, um baú com pernas de monstro aparece, e dele sai uma garota chamada Mumu, perguntando que arma eles querem. No entanto, ele diz a ela que quer escapar para salvar suas vidas, então todos eles entram no baú. Enquanto isso, Shirasharu está se preparando para levar Hiro para Nambuco, mas Jiro aparece correndo em direção a eles, o que enfurece Sherusharu. E ela surge com um ataque ainda mais poderoso que quebra o chão sob seus pés e prende Jiru em uma bolha cheia de videiras espinhosas. Ela apunhala a mão de Hiro com a ponta de seu guarda-chuva e continua a machucá-lo até que Haru comece a transformar seus olhos, ficando vermelhos, seus dentes afiando e suas unhas se transformando em garras. Ele está exalando uma poderosa aura maligna e com apenas alguns golpes ele derruba vários dos guardas de Sherusharu. Vendo isso, um guarda avisa que eles devem recuar, e ela fica assustada e abre um portal para fugir. Pouco antes de Haru alcançá-la, ele retorna ao seu estado normal e desmaia no chão com exaustão. Enquanto inconsciente, imagens de Jiru, a marca de seu corpo e como ele lutou contra os homens passam em sua mente. Depois de algum tempo, Haru acorda no deserto e se pergunta o que aconteceu. Nesse momento, ele avista Nambuco montando sua carruagem por perto e rapidamente se esconde atrás de uma rocha. Enquanto isso, Mumu teletransporta o grupo de volta para o lugar onde estavam antes e pede a Palupa para pagá-la por seus serviços. Depois de receber seu pagamento, ela chuta Palupa no peito e desaparece. Serrato e Tamit encontram Jiru deitado inconsciente, mas Serrato consegue acordá-lo usando sua magia. Ela pergunta a ele sobre Hiro, o que faz Jiru pular, e ele corre em direção ao penhasco para procurar o jovem mestre. Todos os outros o seguem e olham para baixo do penhasco apenas para ver todos os guardas mortos por Haru e se perguntam o que aconteceu. Por outro lado, vemos Nambuco encontrando a mulher de cabelo roxo para mostrar a ela uma nova arma que ele está desenvolvendo. O Dr. Bafalapa está preparando as coisas para finalmente mostrar as armas funcionando. Eles têm um orc e alguns prisioneiros amarrados perto de uma pequena montanha, onde montaram sua estranha máquina. Bafalapa ata ativa, e de repente uma luz vermelha absorve tanto o orc quanto os humanos, fundindo-os e criando um novo tipo de monstro. Vendo isso, a mulher parabeniza e elogia Namnuco pela fusão bem-sucedida.
Aqui descobrimos que o plano de Nambuco é criar um poderoso exército de monstros. Ao ver essa atrocidade, Hira sai do esconderijo e repreende Nambuco por usar humanos como brinquedos. Como sua espada já está quebrada, ele decide atacar Nambuco com os punhos e corre em direção a ele. Nambuco desvia rapidamente de seu ataque e coloca sua espada na garganta de Hiro, confessando que estava procurando por ele. Quando Hiro exige Gran Trova dele, Nambuco o joga impiedosamente em direção aos seus guardas e vai embora. Enquanto isso, o resto do grupo se aproxima dos guardas derrotados e encontra a espada quebrada de Hiro lá. Eren se pergunta se magia foi usada, mas Hiro discorda de sua especulação. Nesse momento, eles avistam pegadas humanas no chão e decidem segui-las pelo deserto. Enquanto isso, Nambuco agradece à Dama Real por fazer negócios, oferecendo-lhe um grande banquete e seus jovens e belos homens para agradá-la. Então, ele parte murmurando que só quer o dinheiro dela para a pesquisa. Nesse momento, Sheresharo corre em direção a ele para se desculpar por sua falha em capturar Hiro, mas para sua surpresa, Nambuco elogia a força de Hiro e recompensa Sheresharo e seus homens com um saco de dinheiro. Em resposta, ela o abraça com amor e grita feliz que sua vida pertence a Nambuco. Enquanto isso, o grupo chega ao lugar onde vem a fusão dos humanos Orcan. Jiro percebe que isso não poderia ter sido feito por Hiro e os incita a se apressarem e encontrá-lo. Nesse momento, Hiro aparece amarrado a uma cadeira em um quarto e logo depois, Nambuco entra com uma estranha bolsa cheia de armas. Ele abre a bolsa revelando todos os tipos de ferramentas de tortura, mencionando que os humanos são vulneráveis à dor. E ele planeja usar isso como uma ferramenta até que Hiro responda a todas as suas perguntas. Nambuco pega sua arma e pergunta sobre a conexão de Hiro com Dagonzoth. Hiro questiona o motivo de seu interesse no dragão, ao que Nambuco revela que seu plano é gerar dinheiro causando caos com o reaparecimento de Dagonzoth. Mas, assim que ele está prestes a fazer um corte no braço de Hiro para fazê-lo falar, eles ouvem a voz da mulher real do lado de fora, reclamando de um dos meninos. Ouvindo isso, Nambuco larga a arma e sai para resolver o assunto. Aproveitando a oportunidade, Hiro afrouxa a corda em um pé e a sacode até que o emblema que ele pegou na cidade caia de sua bota. Ele usa o emblema para cortar a corda e se liberta. Enquanto isso, o Dr. Bafalapa detecta o cheiro de serrato e o segue com uma estranha máquina parecida com um cachorro até chegar a Hiro. O doutor pergunta a Hiro por que ele cheira a serrato, ao que Hiro confirma que a conhece. Bafalapa pergunta onde ela está, e Hiro diz que eles se separaram recentemente, ao que o doutor pergunta onde eles se conheceram. A cena muda para Sheresharo, que está desfrutando de uma fogueira e bebidas com seus homens. Seus homens ficam surpresos com seu bom humor incomum. Voltando para Harrow, ele conta a história do dragão de areia e como Sareto se aproximou do batimento cardíaco de Hira. Bafalapa fica surpreso que ela tenha feito isso e se aproxima para ouvir o batimento cardíaco de Hiro. De repente, o velho fica alarmado e diz a ele que seu coração não lhe pertence. Enquanto isso, Hiro se liberta das cordas e ataca Bafalapa, mas ele permanece calmo e continua falando sobre o coração de Hiro, acreditando que é o destino que ele e Sarato se encontraram. Bafalapa diz a Hiro para proteger Serrato e ele responde que está preso e será torturado se não escapar. O doutor então lhe dá uma estranha poção, instruindo-o a bebê-la e pensar em Serrato. Ao bebê-la, Haru começa a flutuar em uma aura roxa e desaparece. Ao desaparecer, o velho diz que espera que ele encontre o Mestre Tel algum dia. Momentos depois, Haru cai do céu na frente de seu grupo, que está observando o acampamento de Nambuco à distância. Hiro os incita a partir instantaneamente antes que alguém os encontre. Nambuco encontra Bafalapa sentado na cadeira no lugar de Hiro e pergunta o que ele fez com o garoto. Bafalapa admite que o deixou ir porque, como ele, vive para Serato. Nambuco pergunta se ele já não havia descartado aquela coisa. Bafalapa responde que se Nambuco quiser, pode matá-lo, mas avisa que ainda tem muito trabalho a fazer. Nambuco diz que assim que Bafalapa terminar o projeto, ele pagará o preço pelo que fez e sai, questionando o que Hiro pensará quando souber a verdade sobre Serrato. Depois disso, o grupo de Hiro se refugia em uma caverna localizada em uma das pedreiras de pedras mágicas abandonadas. Lá, o protagonista relata o que aconteceu e Saru diz a ele que ele cheira ao Dr. Bafalapa, a quem ela chama de pai. Então Jiro se aproxima e diz que está preocupado com as palavras do Dr. Bafalapa de que o coração de Hiro não é dele. Ele lembra como Dagenzoth o protegeu na cidade e se pergunta se o batimento cardíaco e a cicatriz de Hiro têm alguma conexão com o dragão. A razão pela qual ele fez isso é que seus corações podem ter trocado, e Dagenzoth estava protegendo seu coração e Hiro. Ele continua explicando que talvez Burrow trocou o coração de seu filho com o dos dragões 10 anos atrás como uma medida desesperada, e é por isso que Hiro foi capaz de despertar poderes estranhos em momentos de medo e dor. Ele revela que esses poderes estavam escondidos no coração de Zoth e chama sua transformação de forma de dragão. Mas Hiro apenas pergunta se isso significa que ele deve morrer para matar Dagenzoth. Jiro responde que isso é algo que eles não podem saber com certeza, e Haru se afasta frustrado com a ideia de ter que enfrentar sua própria morte para completar sua vingança. Jiru e Palupa o seguem e Eren tenta fazer o mesmo, mas Tamit diz a ela que não é certo espioná-lo e que é algo privado. Enquanto isso, Sheresharo está brincando com um monstro chamado Cão Amarelo, dado a ela por Nambuco, e ela o comanda para encontrar Hiro.
De repente, olhos vermelhos emergem da pelagem do cachorro e voam em busca de seu alvo. Charicharu se despede deles. De volta com Ayarabi sentado na beira de um penhasco, quando Jiro e Paluba aparecem, Paluba se aproxima e diz a ele que ele era adorável quando criança, mesmo que agora seja apenas um jovem problemático. Ele o lembra de como ele costumava se encolher em uma bola quando era repreendido por quebrar. Palupa continua dizendo: Haru sempre fazia isso quando se sentia mal, como durante o funeral de seus pais, ou quando treinava com Jiro, e as coisas davam errado. Hiro pergunta onde Palupa quer chegar com tudo isso, e ele explica que Jiro costumava estudar magia à noite depois de treiná-lo, e ele passou 10 anos aprendendo magia do zero para entender o que Baro arriscou para salvar seu filho e para cuidar dele. Palupa diz que eles devem protegê-lo e sempre estarão com ele. Haru pergunta se eles ficarão com ele até que ele consiga a Grande Trova. Ele então decide que se obtiver o tesouro de seu pai, poderá trocar seu coração com os dragões e se salvar. Depois disso, o grupo se reúne e continua sua jornada, embora Eren desapareça novamente. Enquanto caminha, Sarato ouve o batimento cardíaco de Hiro, ao que Palupa diz que é impossível, mas ela insiste que o ouve. Tamit aproveita o momento para perguntar se Hiro pode usar sua forma de dragão à vontade, mas Hiro recusa. Enquanto isso, um dos olhos espiões de Cherecharo segue o grupo e mostra a ela sua localização. Ela então parte para encontrá-lo com seu soldado. Pouco depois, o grupo chega a uma cidade que foi destruída, sem vestígios de seus antigos habitantes. Eles decidem se instalar lá por um tempo para fazer uma pausa. Ao se aproximarem, encontram um poço em ruínas coberto de marcas de garras. Jiro de repente tem uma visão horrível de seu passado e decide que eles devem investigar antes de ficar. Enquanto se movem entre os edifícios, ele vê uma memória de quando era criança, revelando seu trágico passado. Seus pais eram um ogro e uma humana, e quando os outros ogros viram uma mulher humana em sua casa, eles a culparam por tudo ter sido destruído pelos humanos e decidiram enforcá-los por trair sua espécie. Antes de morrer, o pai de Jiro diz a seu filho escondido que um verdadeiro herói nunca ignora uma boa ação. Enquanto isso, no presente, Tamit entra em uma das casas para investigar e encontra vários cadáveres. Nesse momento, seus olhos vislumbraram 2 olhos vermelhos o encarando. Enquanto isso, Jiro ainda está perdido no passado e lembra como ele escapou, desmaiou e foi eventualmente encontrado pelo pai de Hiro, que o leva para sua família. De volta ao presente, Tamit sai correndo aterrorizado depois de perceber que o assassino ainda está lá dentro e grita para os outros fugirem. Atrás dele aparece outra fusão orc-humana o perseguindo. Hiro explica que é outro dos experimentos de Nambuko. Jiro tenta proteger Hiro com sua grande espada, mas não consegue acertar o golpe devido ao seu estado ferido. Hiro tenta parar Jiro, mas ele mais uma vez lança um ataque ao monstro, e desta vez é jogado como um boneco de pano. O inimigo vai atrás de Hiro, que tenta ativar sua forma de dragão, mas falha após muito esforço. O monstro mais uma vez corre para atacar Hiro, mas desta vez, Jiro consegue fazer um corte no lado do monstro. Em outro lugar, Eren se encontra com Cherusharu para dar mais informações a Nambuko, mas eles deixam a pobre Cherecharo do lado de fora e fecham a porta. Sozinha com ele, ela revela que Hiro é filho de Barrow e tem o coração do dragão dentro dele. Nambuko desconfia de Eren e pergunta por que ela está lhe contando isso. Ela responde que quer sua recompensa por ser uma boa garota e dar-lhe informações úteis. Para agradecê-la, Nambuko lhe dá um item chamado Al-Shina e diz a ela que se Hiro é filho de Barrow, ele virá pela Grande Trova. Nambuko então chama Chericharú para a sala enquanto Eren sai. Ele pede a ela para matar Hiro, e ela concorda instantaneamente. Mais tarde, Eren usa a prata que Nambuko lhe deu e chega à vila onde o grupo está hospedado. O grupo para em Brucanu, que é uma estação onde várias estradas se cruzam, e há várias lojas. Haru quer comprar uma espada, mas Palutva avisa que deve ser barata, já que eles têm pouco dinheiro e uma longa jornada pela frente. Eles chegam a uma pousada onde planejam ficar um tempo, mas terão que cozinhar e comer em seu quarto para economizar dinheiro. Haru experimenta várias espadas na loja até que Jiro encontra uma lâmina mais curta e leve que lhe convém melhor. O protagonista a balança animadamente mostrando-a a Serato, que admite que é um pouco assustadora, mas ele decide levá-la de qualquer maneira. Ornamento e para em frente à loja. O vendedor tenta convencê-los a comprá-la e até oferece um desconto, mas é muito cara. Então, Serato mostra a Haru a moeda que ele lhe deu e diz que gostou muito daquela pedra brilhante, então não há necessidade de comprar nada para ela. Eles saem da loja e se encontram com Jiro. Enquanto isso, Eren vai a uma loja de armas e compra 5 flechas encantadas com contos mágicos capazes de derrubar facilmente um grande monstro. Naquela noite, o grupo se reúne para jantar e discute o que Bafalapa disse sobre o mestre Tel, onde Hiro descobre que Tel era o médico de seu pai. Serato explica que o conhece e seus amigos, o que choca a todos. Também te sugere encontrar Tel para obter mais informações. Com isso, todos decidem procurar o médico a partir de amanhã e vão para seus quartos dormir enquanto Serato ainda está em seu quarto segurando a moeda na mão. Jiro e Hiro conversam sobre a cidade anterior e Hiro pergunta por que Jiro o salvou, ao que Jiro responde que é apenas o trabalho dele. Quando ele pergunta por que não está dormindo, Hiro diz que é porque tem um dragão dentro e não se sente à vontade. Mas naquela noite, algo estranho começa.
Uma sombra na cidade começa a se agitar e crescer. Uma sombra estranha se move novamente e ataca um gato dormindo por perto, deixando apenas seu guizo. Logo depois, explosões são ouvidas fora da estalagem e o grupo corre para ver o que está acontecendo. Uma sombra em forma de dragão está destruindo casas e absorvendo pessoas que toca com seus longos membros. Nosso protagonista corre em direção à praça para ver a sombra mais de perto e se pergunta se é Degenzat. Enquanto isso, a sombra avança e continua devorando os aldeões. Haru corre para atacá-la, deixando Serrato e os outros preocupados, mas Jiro o impede. Nesse instante, a sombra ataca Haru, mas Jiro o empurra para o lado e crava a espada no chão para detê-la. A sombra desvia do ataque e o captura. Serrato tenta ajudar, mas Tomete a segura. Ela fica mais preocupada ao perceber que a criatura não é Degenzat. Então, Sheresha'ru aparece ao lado de Hiro, e descobrimos que o monstro é uma invenção de Mambuco, feita por Bafalapa e entregue a ela. Enquanto isso, Sareto e o grupo continuam correndo até Hiro, quando uma explosão acontece perto deles. Sheresha'ru ordena a criatura Daku que coma Jiro, enquanto ela aponta a ponta pontiaguda de seu guarda-chuva para o coração de Hiro. Bafalapa fica aliviado ao ver Sareto através de um espelho. Nambuco, que está atrás dele, ordena que ele mantenha os olhos em Hiro. Bafalapa diz que não devem matá-lo porque ele é o destino de Seredo. Do outro lado, Sheresha'ru lança um ataque feroz contra Haru, mas ele agarra a arma dela antes que perfure seu peito e ela o eletrocuta através dela. Descobrimos que o plano de Nambuco é colocar em perigo os corações dos dragões, para que Daganzod apareça. Sheresha'ru continua empurrando sua arma em direção ao coração de Hiro, mas ele grita para ela não machucar Jiro, distraindo-a. Ela ainda consegue perfurar levemente sua pele, o que o leva a um frenesi total, e ele ativa sua forma de dragão, jogando-a para trás com pura energia. Enquanto isso, Bafalapa está confuso sobre qual poder interior deve usar. Cercado por raios escuros, Hiro enfrenta os guardas de Nambuco emergindo das sombras. Jiro, que ainda está engolido pela sombra, se liberta com uma flecha voadora enviada por Eren. Sheresha'ru ordena a Daku que ataque Hiro, e a sombra corre em sua direção, tentando devorá-lo, mas os poderes de Dagonzou a quebram em pedacinhos, deixando todos chocados. De repente, as garras de Dagonzou começam a emergir e ele aparece em sua forma completa, pronto para a guerra. Apesar de seu estado aquecido, Hiro pega uma espada e instintivamente ataca o dragão, mas acerta Jiro. Sheresha'ru e sua equipe recuam e todas as câmeras de vigilância que observavam Hiro explodem na frente de Bafalapa e Mambuco. Hiro recupera a consciência e Serrato de repente se sente muito mal. Momentos depois, todos correm para Jiro, que está caído em uma poça de sangue, e Hiro percebe o que fez e começa a chorar. Na manhã seguinte, Jiro está descansando na cama, gravemente ferido e sendo cuidado por Serrato e Hiro. Hiro está se sentindo culpado e triste por tê-lo atacado. Enquanto isso, na cozinha, Palutva expressa insatisfação com o sabor da comida que preparou. De repente, Jiro acorda, trazendo uma sensação de alívio. Apesar da recuperação do herói, Jiro percebe o cheiro da comida de Palupas e reconhece seus esforços. O herói se sente culpado por atacar Jiro, mas Jiro e Palupada o asseguram de que o ataque não foi seu verdadeiro eu. Ainda assim, o herói está profundamente afetado pelo evento e se sente triste pelo dano causado. Sua preocupação aumenta quando Serrato o alerta sobre os riscos de curar as feridas de Jiro. Hiro sugere a Jiro que descanse um pouco, mas ele está preocupado que a forma de dragão de Hiro seja perigosa. E se ele continuar usando-a, um dia, não conseguirá cancelar a transformação e ficará preso assim para sempre. Depois, Jiro se deita novamente e sugere que perguntem ao Mestre Tel se ele sabe algo sobre isso, e desmaia mais uma vez. Enquanto isso, surge um conflito entre Palupa e Mumu por causa de raras ervas sulfuria necessárias para o tratamento de Jiro, e Mumu vai embora sem dar o remédio. Tamit sugere voltar às fontes curativas, mas Palupa teme que não seja suficiente. Então, Aron apresenta sua solução e os direciona para o Vale Kururu Arrucanion, onde as ervas são encontradas. Hiro e Serrato correm imediatamente para fora para começar sua jornada. Enquanto isso, Nambuco está recebendo enormes pedidos de armas, munições e armaduras de vários reinos e até pede que informações falsas sejam espalhadas de que uma das nações capturou o dragão para aumentar o medo e impulsionar as vendas. Sheresha'ru está trancada em seu quarto com o cão amarelo e conversando bobagens com ele. Por outro lado, Hiro expressa frustração pela longa distância que devem viajar, mas Saraedo o tranquiliza, dizendo que apesar da duração da jornada, eles encontrarão Sara Fúria, e ele ficará bem. Enquanto isso, Eren está na estalagem cuidando de Jiro, quando Tommen se aproxima do grupo e expressa suas suspeitas sobre Serrato, dizendo que ela nunca come e sorri. Ele também está curioso para saber por que Sheresha'ru sempre sabe onde eles estão. Ele aponta que Bafalapa trabalha com Nambuco, e Serrato está conectado a ele, então ele não confia nela, mas eles não têm nenhuma prova, então Palupa sugere que ele fique em silêncio e se concentre primeiro na recuperação de Jiro. De volta ao Canyon, Hiro e Serrato chegam à área onde a erva está localizada, mas é muito lá embaixo. Hiro diz a Serrato para esperar lá em cima, mas ela recusa e vai com ele, determinada a ajudar Jiro.
Depois de algum tempo procurando no chão do canyon, eles não encontram nada até que um sapo gigante com chifres emerge da grama alta e os ataca. Sarato empurra Haru para fora de seu alcance e eles escapam juntos, escorregando no chão enquanto começa a chover. Sarato então avista um monte de terra e vê a planta necessária no topo. O protagonista corre animadamente para subir e pegá-la. Enquanto isso, Kamek fala sobre o ataque da sombra a Iroh e se pergunta se Namuka ordenou a Shirisharo que o capturasse novamente. Eren revela que desta vez, ele a ordenou a matar Hiro, e explica que ela ouviu o próprio Namuka e que conseguiu espionar Namuka usando uma alachina. Ela diz que talvez Namuka queira entender a relação entre Hiro, Idag e Zug, o que finalmente faz sentido para Palupo sobre por que todos foram reunidos. Lá atrás, Harrow tenta puxar a erva do chão com toda a sua força, mas falha. De repente, o chão começa a tremer, e uma tartaruga enorme aparece, e ele percebe que a montanha onde a erva está crescendo é na verdade o casco da tartaruga. Enquanto isso, Eren finalmente explica aos outros por que devem se apressar e ir para a Terra, onde os desejos morrem se ele quiser obter Gran Trova para vingar seus pais. Ela revela os falsos rumores sobre Daganzot entre os três reinos, o que lembra Palupa da estratégia de Nambuco para trazer o caos e vender mais e mais armas. Piro ainda estava lutando para conseguir ser a Fúria, enquanto a tartaruga gigante começou a andar, aumentando ainda mais o caos. Eren concorda com Palupa e explica que, com o aumento da demanda por armas, os preços das pedras mágicas também estão subindo, e Nambuco está secretamente controlando o preço das pedras mágicas, enriquecendo incrivelmente rápido. Hiro ainda estava tentando pegar a planta, mas escorregou do topo, caindo novamente. Eren elogia a determinação de Hiro, mas ela está preocupada que, se isso continuar, uma guerra eclodirá em todo o continente, e será impossível atravessar o campo de batalha para chegar a Nambuco. Eles devem se apressar para encontrar a Grande Trova para vingar seus pais e acabar com tudo. Quando Palupa brinca sobre o que ela quer em troca, ela casualmente ignora. Eventualmente, Hiro consegue pegar a erva chamada Serrato, mas ele cai da tartaruga e Serrato o pega em seus braços. Ela ri enquanto o segura, e enquanto descem, ele lhe diz que é a primeira vez que a vê sorrir. Serrato olha para baixo por um momento, mas depois sorri novamente, e os dois compartilham um olhar feliz. Assim que voltam para casa, o remédio feito com Ser Fúria funciona, e Jiru começa a se recuperar. Vemos então Tamit usando a Alchina de Eren para se comunicar com Pechat, e ele fica chocado ao ouvir algumas notícias estranhas. Enquanto isso, Jiru agradece a Iroh por tê-lo salvado, e Serrato também admira seus esforços. Nesse instante, Tamit volta ao quarto e devolve a Alchina a Eren. Então compartilha a terrível notícia de que em sua cidade, as pessoas estão sendo exploradas para trabalhar nas minas. Elas são enviadas para lá para morrer, e nenhum alimento as alcança. Ele pergunta a Eren se a guerra ocorrer, qual será o destino de Linzax. Ele começa a chorar e jura conseguir a Grande Trova para eles. Vendo-o assim, Serrato também derrama uma lágrima. Haru pede detalhes a Palupa. O grupo então decide descansar e se preparar para continuar sua jornada na manhã seguinte. Algumas horas depois, todos deixam a vila, e Tomit diz a Palupa que ele acha que a presença de Sareto não o incomoda mais, porque ele viu lágrimas nos olhos dela quando ele estava chorando. Enquanto caminham, Jiro informa a Haru que o mestre Tel vive nessas montanhas sagradas. Haru está confuso sobre encontrar Tel, pois está mais preocupado com a guerra que se aproxima. Jiro assegura de que, antes de conseguir Gran Trova, encontrar Tel será mais útil para eles. Enquanto sobem as montanhas sagradas, um estranho velho com cabelos verdes e orelhas pontudas aparece flutuando ao lado do grupo de Jiru e Palupa, e eles o reconhecem como o Mestre Tel, que pergunta se lhe trouxeram algum presente. Mas ao ver Serrato, ele se esquece disso e vai abraçá-la, já que se conhecem de antes. Serrato abraçando o Mestre Tel deixa o herói irritado e confuso. Um tempo depois, o grupo chega a uma caverna com o Mestre Tel, que revela que tanto Bafalapa quanto Baro foram seus alunos. Com isso, ele entra com Serrato, ainda reclamando por não ter recebido presentes. Dentro da caverna, eles se sentam juntos, e Jiru lhe fala sobre a forma de dragão de Hiro, e o motivo de terem vindo ali. De repente, Tel usa suas chamas devoradoras de almas, que são uma imitação das chamas de Dag e Zod, mas elas não devoram nenhuma alma. Ele revela que está ciente de Balbago, onde inúmeras almas foram perdidas, o chão foi queimado e o coração de Dagonzod foi substituído por Iroh. Ele pergunta a Iroh sobre seus sentimentos, ao que ele revela seu desejo de vingar seus pais antes que algo aconteça ao seu corpo. De repente, Iroh confronta o mestre perguntando por que ele não fez nada para salvar seus pais e evitar a tragédia daquela batalha, mas o mago responde que, assim como não se pode parar a mãe natureza, os humanos também não podem parar e dominar um dragão. Então o velho se levanta e diz a Hiro para ir com ele porque vão praticar magia. Mas isso irrita a Hiro, já que ele é um espadachim, não um mago. Mas Jiru o acalma e lhe diz que ele pode estar indo para ensiná-lo alguma forma de lidar com a forma de dragão. Antes de começar e treinar lá fora, o mestre se livra de Jiru e também de Temit com a desculpa de que precisa de água e carne. E Eren também sai por um tempo. Primeiro, o mestre pergunta a Hiro sobre o nível do terreno e lhe diz para dar um passo à frente em linha reta.
Em seguida, ele lhe dá um papel com o rosto de Serrato que ele desenhou e pede a Hiro para amassá-lo e desamassá-lo várias vezes, embora ele não entenda o porquê. Enquanto isso, Eren escuta de uma colina distante com sua Alshina as últimas notícias da guerra, ouvindo que todos os reinos levantaram suas bandeiras, reuniram sua infantaria e cancelaram todas as sessões de treinamento. Ela fica preocupada e conclui que a guerra está muito perto de começar. Depois de um tempo de treinamento, o mestre do papel ordena a Hiro que o jogue fora, mas ele se recusa. Serrato se aproxima de Hiro e pede para ver o desenho dela. E quando ele o mostra ao mestre, ambos olham para ele de forma estranha por causa do relacionamento deles. Enquanto isso, Jirou caça um animal selvagem para a carne e está voltando para a caverna. Para o próximo teste, Tel pede a Hiro para escolher uma pedra e ele o faz. Então, Sorado aproveita a oportunidade para lhe mostrar a moeda que ele lhe deu. Ele diz que esta é a pedra que ele lhe deu. A isso, o mestre responde que é muito bonita e combina bem com ela. Então, o velho diz a Hiro para escolher onde ele quer que a pedra caia, e ele o faz, mas ela não cai onde ele gostaria. Ainda assim, o mestre o corrige e diz que é o lugar exato onde caiu. Nesse momento, Hiro ameaça o mestre com sua espada e Palipa o repreende, mas finalmente o velho decide treinar um pouco com a espada ao lado dele. A cena muda para Sherichuro, que está sentada junto com seu cão amarelo, quando seu guarda chega perguntando sobre seu bem-estar. Enquanto isso, Tel fica na frente de Hiro e agarra algo invisível com as mãos, que ele chama de lâmina coco, e lança um golpe em direção ao cajado mágico de Serrato, e o atinge. Ele então explica que é magia, embora a chame de espada, e pede a Era para tentar usá-la também. Haruo imita o mestre e finge agarrar uma espécie de espada invisível e lança um golpe em linha reta que acaba cortando uma rocha próxima. Haru pensa que isso é uma perda de tempo, mas o mestre o parabeniza, e eles continuam treinando por horas enquanto os outros fazem várias tarefas até que a noite cai e todos vão descansar depois de um longo dia cheio de atividades. Enquanto isso, Shiricharo está se sentindo muito deprimida e trancada em seu quarto quando de repente um guarda entra e pede para ela ir até Nambuku. Jiro e Tel conversam sobre Hiro e o quanto ele se parece com seu pai, Bero. Ele então diz a Jiro que Hiro não tem talento com a espada, ao que Jiro concorda com ele e revela que mesmo depois de 10 anos, as habilidades de esgrima de Hiro são fracas. Mas seu desejo de vingar seus pais é forte, e essa é a razão pela qual eles ainda estão nessa jornada. Mas depois de estudar magia por anos, ele descobre que Hiro tem um grande potencial para magia, e é realmente uma sorte, já que uma pessoa comum não conseguiria suportar carregar o coração de um dragão. O mestre continua contando a Drew sobre o poder de Hiro, e o alerta de que ele é muito perigoso, explicando que quando ele lançou o primeiro ataque de espada invisível, o golpe se dividiu, sem tocar o cajado de Sareto e perfurou o velho, quase forçando-o a se defender. Ele também revela que Sareto e Hiro fazem parte de um casal destinado que deve permanecer sempre unido, o que surpreende muito Jiro. Enquanto isso, Sherucharu se encontra com Mambuco, que a abraça feliz e a leva para outro lugar, deixando o trabalho restante para Bafalapa. Na manhã seguinte, Haru enfrenta novamente um dos estranhos desafios de Tel, mas acaba ficando bravo e quer desistir. Ouvindo suas reclamações, todos acordam, perguntando sobre o assunto. Assim que Hiro está prestes a entrar, Tel propõe um exame de graduação e Hiro concorda, então ele pede para que o corte com uma espada Koku de onde ele está, sem se mover. Irritado porque acredita que não pode usar magia, Hiro se prepara e lança um golpe, mas aparentemente nada acontece. Ainda assim, o velho começa a reclamar dramaticamente, dizendo que foi ferido, e declara que Hiro se formou e pode ir embora agora. Todos se despedem de Tel e deixam a caverna. Enquanto o grupo se afasta, é revelado que o velho realmente se protegeu do poderoso ataque usando magia defensiva, e conclui que Barrow, ao substituir o coração de seu filho pelo do dragão, conseguiu manter o poder sob controle. Assim, a jornada do grupo continua, passando por cidades, rios e florestas até chegarem ao Deserto do Luto, além do qual se encontra seu destino. Eles param ali por algum tempo, conversando sobre quanto tempo levará para atravessar o deserto. Haru começa a correr pelo deserto quando um pássaro inimigo aparece e Jiro o finaliza com um golpe de espada. Tamich então se pergunta como os inimigos sempre sabem sua localização, e nesse momento, o dispositivo All-Shina de Eren é ativado e eles ouvem a voz de Nambuco pedindo informações. Eren é finalmente revelada como uma traidora, infiltrada no grupo, e se encontra em sérios apuros. Ela pega All-Shina do chão e o grupo pede para ela explicar. Ela não nega nada e revela que é uma informante de Nambuco. Jirubu considera seriamente matar Eren e até aponta sua espada para ela por um segundo, mas no final decide que seria inútil. Todos olham para Eren com decepção e raiva, e começam a se afastar pelo deserto, apesar do aviso dela de que o caminho à frente é muito difícil. Vemos Shiricharo prestes a seguir uma das ordens de Nambuco. Quando seu guarda tenta impedi-la, ela responde que só vai realizar os desejos de Nambuco, e pede a Polupa para ativar sua invenção. De repente, Shiricharo entra em uma espécie de cápsula de cristal. Assim que ela entra, Bafalapa ativa a máquina, e as cápsulas de cristal começam a brilhar para o espanto do guarda. De volta com Hiro, ele e seu grupo caminham pelo deserto infernal, mal suportando o calor extremo.
Enquanto isso, vemos que um dos reinos está se preparando para a batalha final entre todas as nações. Ele está seguindo as informações falsas dadas por Nambuco. O rei fala sobre seu reino inimigo, a Moria, onde o rei Alvares se aliou ao rei de Ishofene para trazer o caos ao continente com o Daganzar. Portanto, o rei Caristo decidiu mobilizar suas tropas para a Zona Neutra para salvar o povo e acabar com tudo. Assim que a noite cai, Hiro e seu grupo acampam no meio do deserto, mas encontram mais problemas porque as noites em tais lugares são muito frias, ao contrário do calor insuportável durante o dia. Paluba pergunta a distância para a terra onde os desejos morrem, e Jiro responde que eles devem se preparar para passar mais 3 noites no deserto. Por um momento, vemos que o reino de Street Amoria também acredita que os outros 2 reinos se aliaram para usar o dragão. Então, ele ordena a todos esses soldados que vão para Balbago e os parem a qualquer custo. Na manhã seguinte, o grupo continua caminhando pelo deserto e está quase sem água. De repente, Palupa cai em uma armadilha feita por um verme gigante da areia chamado Jungaloo. Assim que o monstro está prestes a comê-lo, Eren de repente aparece e joga uma corda para puxá-lo para fora. Embora ela salve Palupa, Hiro fica bravo ao vê-la e diz para ela ir embora, mas Eren os alerta sobre o caminho errado e mostra a eles o corpo de um monstro morto como um sinal de perigo. Ao mesmo tempo, o reino de Ishofene cai na armadilha de Nambuco, pensando que outros 2 reinos se uniram. De volta ao deserto, uma enorme tempestade de areia atinge e separa o grupo. Paluba acorda ao lado de Eren, que sugere procurar um oásis, enquanto Jiro encontra Tamit fraco e sozinho. Hiro se encontra com Cerato no meio do deserto escaldante. Haluba recusa a ajuda de Eren, mas logo desmaia de exaustão, e no dia seguinte acorda se sentindo melhor graças a ela. Sarato vê a condição de Hahiro piorando, então ela se levanta para encontrar água e a dá a ele bem a tempo. Os 2 brutos se reúnem lentamente no oásis, onde ajudam Temid. Do outro lado, Shereshiro aparece na frente de Serrato e Hiro, parecendo muito mais forte depois de se fundir com o cão amarelo. Ela zomba do estado fraco de Hiro, e nocauteia Serrato para capturar Hiro e o teletransporta para Nambuco, usando uma pedra mágica. Enquanto isso, os países reúnem seus exércitos em Balbago, preparando-se para a batalha final mais uma vez no mesmo lugar de 10 anos atrás. Quando Hiro acorda, ele se encontra diante de Nambuco e Sheresharo. Apesar de tudo, ele só se importa com o tesouro de seu pai e o exige de volta. Ele saca sua espada e tenta atacar Nambuco, mas Nambuco o intercepta e o ameaça, revelando que eles já se conheciam de longa data. Nambuco explica que ele estava presente no desastre de Balbogo, e foi lá que ele obteve a Grande Trova, um artefato poderoso. Ele confessa que foi ele quem disparou aquela flecha que feriu Hiro, e assim o impediu de selar o terrível dragão. Ele revela que, já naquela época, ele tinha exatamente o mesmo plano. Era provocar o caos total, para que os países gastassem toda a sua riqueza, e então ele pudesse se tornar incrivelmente rico. Hiro o acusa diretamente de ter matado seus pais, mas Nambuco nega veementemente e joga toda a culpa em Daganzot. Ele então pergunta a Hiro como se sente ao carregar o coração daquele dragão, que por 10 longos anos todos acreditaram estar morto. Ele recorda como escapou completamente ileso graças a um cristal de sangue de dragão e ficou de fato fascinado pelo poder maligno e destrutivo das chamas de Daganzou. Ele admira profundamente o poder e a beleza sombria do dragão maligno. Hiro o acusa de glorificar algo que, afinal, causou a morte de centenas de pessoas, incluindo seus próprios pais. Mais uma vez, Hiro lança um ataque, mas, infelizmente, ele falha, ao que Nambuco revela sua verdadeira intenção. Ele não matará Hiro, pois controlar o dragão depende crucialmente de ele estar vivo. Enquanto isso, o grupo no deserto tenta desesperadamente encontrar Hiro e Serrato utilizando o dispositivo de Eren, e de repente, eles ouvem a voz de Serrato bem fraquinha e começam a correr apressadamente naquela direção. Eles a encontram completamente sozinha, dentro de uma gigante pedra cristalizada, segurando seu cajado mágico. Jiro fica bastante preocupado, dizendo que as ações dela podem de fato atrair um dragão e insiste em ajudá-la a todo custo. Ainda assim, ela continua batendo incessantemente na pedra e chamando o dragão abre sua enorme boca e engole Serrato. Ao que Jiro imediatamente corre para atacá-lo sem pensar duas vezes. De repente, então, o dragão abre a boca novamente e revela Serrato, que lhes diz que ele é seu amigo e que os levará com certeza até Hiro. Paluba então se lembra que, quando a conheceram pela primeira vez, ela também havia saído da boca de um dragão, o que é bem estranho. Vemos então todos voando sobre o vasto deserto, a bordo do dragão vermelho, com Serrato sentada confortavelmente dentro de sua boca. Enquanto isso, Nambuco se comunica com Bafalapa para perguntar sobre os preparativos, que estão em andamento, e o doutor diz que toda a magia restante na esfera de Jeroquias será comprimida em seu Mega Rhetor mágico, e então eles enviarão esses reatores diretamente para Balbago. Eles só precisam adicionar o tesouro de selamento ao dispositivo que estão construindo, com o objetivo de conquistar todo o continente. No entanto, Bafalapa avisa que precisarão de toda a energia da mansão para adquirir o poder necessário, e Nambuco, sem hesitar, concorda. Naquele exato momento, o doutor detecta algo muito estranho em seu radar, e então, vemos o grupo avançando a toda velocidade no dragão. Enquanto eles continuam avançando no dragão, em direção àquela mansão, Tamit comenta que aquilo é mais como uma mansão que se assemelha, na verdade, a um castelo de demônio. Eren explica que ela foi, um dia, governada por um ser chamado Jeroquias. De repente, uma grande lança é disparada da base inimiga, ferindo fatalmente o dragão, que cai morto, sem vida, em uma área inferior da fortaleza. O grupo consegue se esconder a tempo, enquanto os lacaios de Nambuco se aproximam, cada vez mais. A mansão é bem mais alta, e não há como alcançá-la, já que não podem mais usar a Mumu. Justo então, um portal se abre, e Bafalapa aparece chamando desesperadamente por Serrato.
Ao vê-lo, ela se aproxima rapidamente com um certo alívio. O doutor fica de fato muito feliz em ver sua filha e diz a ela que precisam sair imediatamente dali. Então ele cria outro portal e todos escapam bem a tempo. Uma vez seguros, Jiro e os outros se perguntam se Serrato é de fato a filha de Bafalapa, mas ela explica que sua criação foi feita na verdade a pedido de Nambuco. O grupo, claro, não entende o que ela é, mas o doutor esclarece que ela é uma boneca mágica, uma criação dele. Ao ouvir isso, Paluba pergunta a Tamit se ele já sabia de tudo, e o garoto responde que tinha suas suspeitas, pois sabia de alguma forma que ela não era como eles. Paluba se sente mal por não ter percebido isso antes, mesmo que ela não tivesse como saber. Jiro então pergunta a razão por trás da criação de Serrato. Bafalapa explica que Nambuco estava presente na maior batalha de Balbagu há 10 longos anos. Mas Jiro diz que isso é completamente impossível, porque apenas ele e Hiro sobreviveram ao dragão e às suas chamas devoradoras de almas. Bafalapa revela que ele sobreviveu sim, graças a um cristal de sangue do dragão, formado com o próprio sangue de Daganzo. Ele então relata como Nambuco pediu a ele para criar o maior guerreiro de todos, utilizando aqueles cristais, alguém que lutaria até mesmo em um lugar completamente cheio das chamas de Borasol. No entanto, Bafalapa não estava nem um pouco interessado nisso, então ele criou uma verdadeira obra-prima, e ele revela que essa obra-prima é na verdade Serrato. Ela é cheia de beleza e bondade, embora isso tenha enfurecido Nambuco, que, furioso, ordenou que ela fosse descartada. O doutor fingiu destruí-la, mas na realidade, ele a deixou escapar para que ela pudesse ser livre. Serrato então conta ao doutor sobre ela e Hiro, ao que ele revela que o que a atraiu, na verdade, foi o som do coração dele. Neste ponto, Jiro confessa que o coração de Hiro foi, de fato, trocado com o coração de Daganzotti há 10 anos. Naquele exato momento, Bafalapa percebe a profunda conexão entre o coração de Hiro e o cristal com o qual Serrato foi criada. Serrato o interrompe e diz a ele que deve ir até Hiro imediatamente, sem demora, mas o doutor recusa veementemente e pede a ela para deixar o garoto em paz, pois a hora do dragão está para chegar, e Nambuco, com certeza, invocará Daganzotti. Ele sugere que Nambuco provavelmente quer usá-la também para seus próprios fins. No entanto, Serrato desobedece o doutor, recusando-se a deixar Hiro ao seu próprio destino, e foge com Eren. Ao ver isso, Bafalapa se pergunta se ela tem sua própria consciência agora, já que ela nunca o havia desobedecido antes em toda a sua vida, e pede ao resto do grupo para cuidar bem dela. Paluba e Tamit não estão nem um pouco felizes com as palavras do velho, mas Jiro imediatamente responde que eles cuidarão dela e, claro, salvarão Hiro de Nambuco. O grupo então chega a uma sala com uma pedra gigante bem no centro, e de repente Nambuco e Cherucharu aparecem segurando Hiro, que está ferido. Serrato pede para tomar o lugar de Hiro, mas ele recusa e explica que precisa de ambos, sim, para seu plano. Naquele momento, eles ameaçam machucar Hiro, então Serrato caminha, decidida, em direção a eles. Cherucharu então abre um portal e envia os três rapidamente para Balbagu. Jiro tenta impedi-los, mas é bloqueado por Cherucharu, que lhe diz, com firmeza, para lutar com ela. Uma vez em Balbago, Nambuco força Hiro a testemunhar o lugar exato onde seu destino foi forjado há 10 longos anos. De repente, o eclipse solar começa, e os soldados dos reinos se preparam para o pior, pensando que é, de fato, o fim do mundo. Assim, a Hora do Dragão começa, e as pedras mágicas em Balbago, carregadas com a energia restante de Jeroquias, são finalmente ativadas. Cherucharu avisa ao grupo que não há absolutamente nada que eles possam fazer e revela o verdadeiro plano de Nambuco, reunir os soldados das três nações para fundi-los com Daganzotti e, assim, criar algo ainda maior que o próprio dragão maligno. De repente, a esfera de Jeroquias, onde eles estão localizados, começa a se fechar lentamente, ao que Cherucharu explica que está prestes a enviar toda a sua energia para Balbago. O grupo diz a Cherucharu que todos ali morrerão, mas ela responde que até Nambuco, sim, morrerá lá. Então, uma tela aparece para se comunicar com toda a esfera, de uma vez. Nambuco lhes diz que usará toda a magia de suas almas e os agradece por se sacrificarem por seu grandioso plano. Todos os seus homens, servos e ajudantes começam a gritar e implorar por ajuda, desesperadamente exceto Cherucharu, que ainda acredita que será salva. No entanto, ele corta a comunicação, e Cherucharu percebe que ela nunca importou para ele também, de verdade, então ela começa a chorar, em completo desespero e muita raiva. Bafalapa então diz ao grupo que tentará tirá-los dali e revela que seu corpo real está na verdade em Balbagu. Enquanto isso, Nambuco diz a Serrato que algo muito poderoso dentro dela logo despertará. Mas justo então, o verdadeiro Bafalapa aparece de repente e tenta impedi-lo. Ainda assim, isso não fazia parte do plano de Nambuco, então ele atacou o velho, deixando-o gravemente ferido no chão. Nambuco então olha diretamente para Serrato e lança um feitiço que a impede de desobedecer suas ordens, e a transforma, revelando uma nova e poderosa forma. Nambuco a comanda para lutar contra Hiro, explicando que o medo que ele sente acionará o coração de Daganzo dentro dele e assim invocará o dragão. Hiro implora a Serrato para não obedecer, deixando bem claro que ele não quer lutar com ela, mas ela começa a atacá-lo impiedosamente, sem hesitação. Enquanto isso, nesta esfera, tudo está se estilhaçando, à medida que transfere toda a sua energia para Balbago. Eles tentam encontrar uma saída, mas falham, e percebem que podem criar um buraco sim, com a ajuda de Mumu. No entanto, Mumu diz que não pode entrar no espaço fechado da esfera de Jeroquias de jeito nenhum. Paluba pergunta se há uma arma forte o suficiente para quebrar a esfera, e ela diz que sim, que existe, então todos oferecem a ela dinheiro, armas e joias, como pagamento para que possam sair dali. Antes de sair, Jiro fala com Cherucharu e diz a ela que uma vez que escapem, ela deve levá-los sem falta para Balbago. Ela concorda e, com raiva, pede a Jiro para deixá-la pessoalmente lidar com Nambuco. Momentos depois, Mumu aponta um canhão mágico de fora da esfera e dispara, perfurando assim suas várias camadas.
Enquanto isso, Hiro começa a adotar sua forma de dragão, à medida que Serrato o ataca, e Nambuco encoraja ainda mais a transformação. Uma vez que Hiro cede a sua forma de dragão, ele os incita a lutar, chamando aquilo de uma bela batalha entre duas pessoas ligadas pelo destino. A marca do dragão continua se espalhando pelo corpo de Hiro, e ele ataca Serrato, bem quando seus amigos se teleportam para lá. Hiro voa no ar e a ataca ferozmente, mas ela se defende facilmente, sem muito esforço. Então ele prepara um ataque vindo de cima e continua lutando, sem parar. Vendo isso, Jiro pula para ajudar, mas é chocantemente atacado pela espada de Cherusharu. Ele pergunta por que ela fez isso, e vemos seus olhos brilhando com a mesma cor dos de Serrato quando Nambuco ativou o feitiço de obediência. Cherusharu começa a chorar e diz que fez isso porque é uma idiota, e se prepara para lutar contra Jiro. Serrato e Hiro continuam trocando golpes, sem parar. Nambuco aproveita a luta por algum tempo, então a ordena o Tia acabar com ele, de uma vez. Hiro continua atacando Serrato, até que ela o joga pra longe, com força. Usando seu cabelo comprido, ela o imobiliza no ar e começa a esmagá-lo no chão, repetidamente, então se aproxima para esfaqueá-lo com as armas afiadas em sua cabeça. Mas pouco antes que ela possa atacar, algo atinge Serrato e a joga pra trás, com força, e tudo se enche de fumaça. A fumaça sobe, e de repente o sol fica vermelho, sinalizando que a hora do dragão chegou. De fato, completamente, na frente deles aparece Daganzo, em sua forma furiosa e completa. Nambuco imediatamente ativa sua máquina, e o dragão é atingido por vários feixes de luz, poderosos. Nambuco fica animado com o sucesso de seu plano e oferece ao dragão a chance de se fundir com os milhares de soldados reunidos ali, naquele local. Mas pensando que o processo pode arruinar sua beleza, ele também pega a trova cinza e a coloca no dispositivo, pedindo para que ela se funda com ele também, sem demora. Um enorme círculo se forma, cercando o sol vermelho, e a luz roxa começa a flutuar para baixo, em direção a uma enorme esfera. A esfera começa a desmoronar, e uma explosão massiva de luz ocorre sobre o dragão de repente. Vendo isso, Nambuco começa a caminhar em direção ao dragão e entra no brilho da luz, sem hesitar. Cherusharu e Jiro tentam alcançar Nambuco, mas falham. E uma enorme explosão ocorre, jogando-os para longe, com força. Momentos depois, vemos uma bola vermelha girando, revelando que Nambuco se fundiu com sucesso. De fato, Bafalapa mal consegue se levantar e todos os outros estão aterrorizados com o que Nambuco acabou de fazer. Nambuco detecta o batimento cardíaco de Hiro e para seu ataque iminente, de repente, e friamente lhe diz que mesmo tendo o coração do dragão, ele ainda é um humano fraco e insignificante. Ele então começa a espancá-lo no ar, sem piedade. Hiro vê visões de seus pais o chamando e o lembra que ele ainda tem algo muito importante a fazer. Ele agarra uma das garras do dragão e a desintegra para se libertar, mas Nambuco o pega novamente com facilidade. Enquanto isso, Bafalapa dá ordens ao grupo de Hiro para desligar os reatores de uma vez e remover a grande trova da máquina imediatamente, para que a energia mágica retorne e o reator na Terra onde os desejos morrem perca de vez o controle. Serrato finalmente acorda e vê a espada de Hiro, bem ali, por perto. Naquele momento, Nambuco prepara seu próximo ataque, e as chamas devoradoras de almas começam a se espalhar rapidamente. Bafalapa e o grupo correm para impedi-lo e conseguem alcançar e desligar os reatores, bem a tempo. Os cristais do reator se estilhaçam instantaneamente, e Nambuco perde toda a energia que estava acumulando. Hiro volta a si e vê Tamit e Paluba pegando a grande trova bem perto dele. Ainda assim, sem a magia de Jeroquias, Nambuco mostra que reuniu chamas em um de seus braços e desencadeia o ataque, incendiando tudo ao redor deles, sem piedade. Bafalapa corre, desesperadamente, para salvar sua filha. Fumaça e destruição até alcançam os exércitos do reino, mas as chamas felizmente não os devoram. Uma vez que as chamas e a fumaça se dissipam, Nambuco vê que Serrato protegeu Hiro com seu corpo, embora o cristal em seu peito esteja escurecendo lentamente. Ela oferece a ele sua espada de volta, mas justo então, Nambuco tira o cristal do peito dela, deixando-a inconsciente no chão. Nambuco pensa que está seguro, já que ninguém pode parar as chamas devoradoras de almas agora, de jeito nenhum, mas Hiro corta um de seus braços com a espada e diz a ele que ele se arrependerá amargamente de ter machucado Serrato e matado seus pais. Hiro ataca novamente e esfaqueia Nambuco, surpreendendo-o, pois nenhum humano deveria ser capaz de feri-lo. Nambuco cai no chão e Hiro corre de volta para Serrato, embora ela permaneça inconsciente. Logo, o grupo se junta a eles e Daganzo reemerge de Nambuco, em sua forma original e terrível. Hiro deixa Serrato com seus amigos e se prepara para se esfaquear com a espada, para destruir o coração do dragão. Mas ele se lembra do treinamento do Mestre Tel e pede a Tamit para jogar-lhe a grande trova, rapidamente. O garoto obedece, e Hiro a pega, invocando uma nova espada da esfera brilhante bem ali. Ele salta no ar com a trova em uma mão e a espada na outra. A mesma espada Koku que Tel, um dia, tentou ensiná-lo a usar. Com um corte limpo e preciso, ele expõe o coração do monstro e usa a trova para removê-lo. Jiro pede a ele para rapidamente trocar seu próprio coração com o do dragão. Mas em vez disso, Hiro corre para Serrato e lhe dá o coração do dragão. Momentos depois, o coração começa a bater e Serrato abre os olhos, feliz em vê-lo ali. Enquanto isso, Daganzo desaparece e o céu se abre. E Hiro e Serrato se olham com um sorriso. Paluba, Eren e Tamit brigam pela grande trova, mas a deixam cair descuidadamente. E ela se estilhaça em vários pedaços. Todos entram em pânico até que Jiro lhes diz que não era verdadeira, já que a verdadeira trova desapareceu assim que sua missão foi cumprida, de fato. Paluba repreende Jiro, perguntando como Hiro poderia usar uma magia tão poderosa sem a verdadeira trova. E ele explica que o poder de Hiro é tão grande que o Mestre Tel já havia notado que ele nunca, de fato, precisou da trova.
Enquanto isso, os olhos de Hiro se enchem de lágrimas enquanto ele segura Serrato, que pergunta curiosa, por que ele está chorando? Ele rapidamente disfarça e então ela pergunta sobre Bafalapa, onde ele está. Mas tudo o que resta dele é parte de seu cajado, já que ele foi quem parou o ataque final de Nambucco, permitindo que Serrato salvasse Hiro no fim. Vendo o último resquício de seu pai, Serrato abraça o pedaço do cajado e chora, com tristeza. Logo, o grupo percebe que os exércitos estão recuando, e Eren confessa que foi obra dela, sim. E ela informa os reis de cada nação sobre o verdadeiro plano de Nambucco e a verdade por trás dele, tornando a guerra completamente desnecessária. Naquele momento, um portal se abre, e Mumu aparece feliz em vê-lo vivo, e está pronta para cobrar o que eles lhe devem. Um pouco mais longe, Shirucharu é vista chorando, mas alguns dos antigos homens de Nambucco a encontram. Um soldado a encoraja, dizendo que eles estão finalmente livres, e que ela agora é ainda mais atraente, de verdade. Ela se anima e decide começar uma nova vida com eles, em seu espetacular novo corpo. Mais tarde, nosso protagonista e seu grupo fazem uma sepultura para Bafalapa, em um campo de flores e grama. O grupo lembra a Hiro que agora seu coração pertence a Serrato, que sorri ao ouvir seu batimento. O grupo então se pergunta o que fazer em seguida, e Tamit diz que quer voltar para seus amigos, o mais rápido possível. Hiro lhe dá o emblema da Labarte, acreditando que Tamit precisa mais dele, neste momento. Paluba lembra a todos que precisam de dinheiro para voltar para a cidade de alguma forma. E enquanto eles resolvem isso, Hiro decide continuar treinando com a espada sem parar. Mesmo sendo um mago melhor, ele sempre será, de coração, um espadachim errante.